Vou admitir mais um pessoal Bora! aqui. Pode começar. Isso aí, galera, boa noite, né? Que prazer, que privilégio, né? Estar aqui com vocês em mais um momento, uma oportunidade de a gente crescer na palavra, né? Um prazer aqueles que estão aqui pela primeira vez, né? Um prazer também para aqueles que estão aqui na segunda. E só recapitulando, a gente já falou um pouquinho sobre ministério prático, né? E a gente chegou ao entendimento na nossa aula passada que tudo está ligado ao coração, né? Filipenses 2, ele vai dizer: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, no qual, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se entregou, se esvaziou, né? E desde então, Jesus, em todo o seu processo de vida, né, enquanto ele está com seus discípulos, né, várias vezes eles discorriam entre eles quem era o maior, e Jesus estava ensinando eles, falando assim: ó, o maior é aquele que serve, né? Então a gente estava entendendo na aula passada que mais importante do que qualquer titularidade, de fato, é o coração, né, que nos leva a decidir servir a Deus. O título é só uma ferramenta, né, ou um caminho, um instrumento, a gente sim pode dizer, para influenciar pessoas a servir mais e melhor. E nós estávamos falando também, isso é muito importante, lembrar, né, que a gente nasce com um chamado. Muitas pessoas hoje, elas se auto-intitulam sobre coisas, mas a gente sabe que a chamada ministerial de cada um, ela nasce com a gente. Nós lemos lá em Efésios 4:11, né, falando sobre os dons quíntuplos, né, os 5 dons ministeriais, né? A gente fala do pastor, apóstolo, profeta, evangelista e o mestre, e a gente tem, né, como uma palminha da mão aqui, o ministério de socorros. Então, o que a gente entende? Que todos os dons quíntuplos, né, que é listado tanto em Coríntios quanto em Efésios, eles são respaldados pelo ministério de socorros. Sem o ministério de socorros, eles não funcionam. Então, o que a gente entende, né? Falando sobre os dons quíntuplos mais o ministério de socorros, que todo mundo tem o chamado para ser alguma coisa no corpo, né? Paulo mesmo em Coríntios, ele disse que nós somos muitos membros, mas um só corpo, né? E aí até em Efésios 4 ele vai dizer que o corpo bem ajustado a si mesmo se edifica mediante a justa cooperação. Então, todo mundo tem um chamado, todo mundo nasce com esse chamado, porque Deus precisa de todos nós para produzir a edificação no corpo, tá bom? E diante disso que a gente está fazendo, é muito importante a gente nunca perder o coração, porque o coração é a essência de tudo, né? O coração, ele faz com que uma atitude ela seja aprovada ou ela seja reprovada. A mesma atitude, não é que ali, quando a gente fala sobre Caim e Abel, os dois entregaram ofertas, mas a gente vê a oferta de Caim sendo rejeitada, enquanto a de Abel foi aceita. E Deus, ele é muito claro em dizer, né, Caim, não é certo que se procederes bem serás aceito. Então, é mais do que simplesmente fazer, é fazer com o coração correto. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas como vocês se juntando para crescer e aprender, porque para que nós possamos ser eficientes, né, e eficazes em tudo na vida, a gente precisa de ferramentas, né? E se a gente quer servir a Deus de fato, né, num alto nível, em alto rendimento, nós precisamos de fato dessas ferramentas, né? Eu queria, antes a gente, né, avançar, né, falando propriamente de cada dom ministerial, eu só queria ler com vocês, né, Marcos, capítulo de número 16, quem quiser pegar a Bíblia aí, vou abrir minha Bíblia aqui, ó. Marcos, capítulo de número 16, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, né, antes de Lucas. Falamos também na semana passada que Deus nos usa à medida que nós estamos maduros para isso, né? Por isso que nós estamos aqui para aprender, para praticar e amadurecer praticando, não é isso? É isso aí, a gente falou sobre Hebreus 5, né? E a gente estava falando que Deus queria compartilhar algo maior com as pessoas e não pôde porque eles não estavam prontos, né? Pela falta de prática. Então, é isso mesmo, a gente vai ver uma crescente, né? Ninguém começa grande, né, no ministério. Em Marcos 16:15, ele vai dizer assim, ó: e então lhes disse: vão por todo o mundo e preguem o evangelho para todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ele vai falar: e esses sinais acompanharão aqueles que creem, né? Mas eu quero ficar com essa primeira parte do versículo, né? A Bíblia aqui ela está dizendo que Deus ele deu uma ordem através de Jesus para todo aquele que é nascido de novo, que nós deveríamos ir de fato e propagar o evangelho. A própria Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue, né? Como crerão se ninguém está disposto a ir. Então, todos nós, como cristãos, como indivíduos, nós temos uma chamada. Qual é essa chamada? Reconectar o homem a Deus, né? E diante dessa grande missão, Deus ele distribui dons, habilidades, graça e unção para cada um de nós como indivíduos, para que nós possamos
né, cada um desempenhando o seu papel, chegar nesse objetivo maior, que é conectar o homem a Deus, né? Então, a gente sabe que, assim como em uma empresa, a gente tem o pessoal da contabilidade, outros da venda, outros da produção, outros do almoxarifado, e outros da limpeza, outros da cozinha, né? Todos são importantes, né? E se falhar a cozinha, né, a galera não tem o que comer, não vai dar. Por quê? Porque o povo precisa de comida para trabalhar, e isso com o setor de compra e assim sucessivamente. Então, todo mundo tem a mesma missão, o sucesso da empresa. Quando a gente fala sobre, né, cristianismo, todos têm a mesma missão, que é reconectar o homem novamente a Deus. E dentro disso, Deus vai usar dispositivos, que nós chamamos de dons ministeriais. Não é? Colossenses 1, né, do versículo 21 e 22, né, quem quiser abrir aí, senão você pode só ouvir. Colossenses capítulo de número 1, no versículo de número 21 e número 22, ele vai dizer assim, ó: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós sabemos que aqui em Colossenses, Paulo ele está direcionando a carta para uma igreja repleta de pessoas que já haviam nascido de novo. Então, por isso que ele já fala como algo realizado. Ele diz, ó, ele já religou, ele já reconciliou. Então, nós que estamos aqui, que aceitamos a Jesus, nós já estamos reconectados, nós estamos reconciliados. Mas todos aqueles que ainda não creram com o coração, confessaram com a boca acerca da salvação, como descreve em Romanos 10, 8, 9, 10, eles precisam ouvir de nós através da pregação, ou eles precisam ver de nós, né, através dos nossos frutos, sendo luz do mundo e sal da terra, como Mateus 5, 13, 14 vai trazer, para que uma vez entendendo, né, que Deus existe todo o plano, eles possam de fato ser reconectados, né, ser religados novamente com Deus. E dentro desse plano, então, como a gente está falando de reconciliar e ligar o homem a Deus, Deus ele vai usar, né, dons ministeriais. O que é isso? Né, não só para uma organização como igreja acontecer, mas para a gente conseguir, né, de fato, como dedos, né, ter ações diferentes, temos qualidades diferentes, Deus estabeleceu dons, né? E eu queria começar a falar, né, de uma forma mais objetiva sobre o apóstolo. Repete comigo aí, apóstolo, para a gente decorar. Fala aí, apóstolo. Aí, então, Efésios 4:11 lá ele vai dizer, né, que Deus separou uns para apóstolos. Quem é o apóstolo? Gente, existe uma grande, se eu posso dizer, bagunça com relação a isso. Por quê? Porque as pessoas elas criaram uma escadinha, né, como eu comentei na aula passada. E eles acham que o diácono, a ideia começa obreiro, depois vira diácono, depois presbítero, depois pastor, depois e vai subindo. E não, né? Os ofícios eles são diferentes. E muitas pessoas elas falam assim, ó, o maior de todos é o apóstolo. E não, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente vai estudar aqui, a gente vai ver, o apóstolo ele tem o seu papel que é tão importante quanto o pastor. Por quê? O apóstolo ele tem essa ideia de ir, ele tem essa ideia de desbravar, ele tem uma ideia de fundar, de fato, começar novas obras. É tão engraçado, gente, que na Bíblia a gente não acha a palavra missionário, né, falando sobre essa questão, né, como a gente traz hoje. E a gente vê muito o apóstolo e o evangelista fazendo muito desse papel, que é de fato indo mesmo e desbravando coisas. Vale lembrar, então, né, falando do apóstolo, que assim como todos os outros, cada um tem sua característica, o apóstolo também tem. E aí, quando a gente fala sobre apóstolo, eu queria que você abrisse lá em Hebreus 3:1. Em todos os dons ministeriais, gente, a única pessoa que tinha todos os dons ministeriais é Jesus. Né? Jesus, ele fluiu em todos os aspectos. Ainda que a igreja tenha nascido em Atos 2, né, como igreja neotestamentária, Jesus mesmo em Lucas 24, em Atos 1, ele vai dizer para os discípulos permanecerem em Jerusalém, né, até que do alto fossem revestidos. Nós sabemos que o nascimento da igreja acontece em Atos 2. Eu não sei se vocês tiveram ou vão ter uma matéria aí que chama Manifestações do Espírito, não sei se você vai colocar isso em pauta, Capô, ou não, né? Mas nessa matéria mesmo aí a gente fala sobre as 9 manifestações do Espírito de 1 Coríntios. E ali a gente vê a variedade de línguas, a ideia, né, do línguas fluindo depois de Atos 2 como um ato de edificação do homem interior. E a gente não vê menção isso, né, de antes disso, de Atos 2, né? Nem Jesus de fato fluiu nesse dom, como a gente consegue ver no Novo Testamento. Então, por mais que a igreja tenha começado em Atos 2, Jesus
ele foi um apóstolo, porque ele não foi um apóstolo só que abriu uma igreja, mas ele foi aquele apóstolo, né, que nos reconectou por completo a Deus, né, como a gente vai ver que ele vai ter essa figura sacerdote, mas ele trouxe as boas novas para o mundo caído e perdido. Então, Jesus veio e deu a cara a tapa para pregar um evangelho que acabou o condenando. Né? Os judeus, quando ouviam as palavras de salvação e as boas novas de Jesus, eles acabavam condenando ele, né? Quando ele dizia que era filho de Deus, eles chamavam ele de herege e tantas outras coisas. Em Hebreus 3:1 ele vai dizer assim, ó: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, lembra, né, quem é o maior apóstolo de todos? Jesus. Depois de Jesus, né, quando a gente fala sobre apóstolos, a gente vai falar sobre 4 classes, tá bom? Isso não está na Bíblia descrito desse jeito assim, descrito, ó, primeiro é esse, segundo é esse. A gente vai dividir só de uma forma didática para você decorar e saber. Então, quem é o sumo apóstolo, o maior de todos? Jesus. Isso é muito fácil de você saber, né? Depois de Jesus, a gente entende que existe uma classe de apóstolos que se chamam apóstolos do Cordeiro, né? Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus, não é? Né? Então, a teologia, a doutrina, ela ensina que todos aqueles que foram escolhidos por Jesus, no caso os 12, né? Depois mais Matias, que Matias em Atos ele toma o lugar de Judas, né? Que havia traído Jesus, posteriormente morrido, né? Alguns dizem se enforcado, outros dizem que caiu e morreu e tudo mais, mas morreu, né? Esse é um fato. E aí Matias precisou de fato substituí-lo. E a gente entende que esses caras aqui, né, que são os apóstolos do Cordeiro, eles têm uma coisa em comum. Primeiro, eles andaram com Jesus em vida, né? E porque eles andaram com Jesus em vida, existe uma concepção acerca deles. Entende-se que a verdade doutrinária ou a doutrina bíblica cristã, ela precisou ser entregue por eles, esses homens que tinham, de fato, andado com Jesus. Então, todo mundo que andou com Jesus, né, e recebeu da doutrina diretamente dele, né, isso é amplamente aceito por qualquer pessoa, né, que estuda um pouquinho de teologia, né, que as palavras deles são consideradas a base da doutrina, prova que a gente tem isso, né, dentro de 66 livros da nossa Bíblia. Quando a gente avança um pouquinho, a gente tem a gente chama de apóstolo de fundação, uma outra classe. E quem é que vai entrar aqui? O apóstolo Paulo, né? E aqui a gente já tem uma briguinha aí com algumas pessoas, por quê? Porque tem gente que acha que, porque o apóstolo Paulo não, de fato, andou com Jesus durante, né, o seu ministério, antes da morte e ressurreição, alguns entendem que ele não é apóstolo. Prova disso é que no livro de Gálatas, você vê Paulo tendo que defender o apostolado dele. Paulo, ele de fato fala, ó, eu não vou reclamar para vocês, não vou falar, e ele vai falar que teve um encontro com Jesus, e aí ele recebeu a própria, né, autoridade como apóstolo. Você percebe ele 2 vezes em Atos, narrando a sua conversão, falando sobre o encontro dele com a estrada na estrada de Damasco. Depois ele mesmo vai falar, né, que se ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas ao terceiro céu ele subiu e ouviu palavras inefáveis. Então, a gente tem o Jesus Cristo, que é o primeiro, a gente tem os apóstolos do Cordeiro, que são só aqueles que andaram com Jesus, e a gente tem agora apóstolo de fundação. Quem é o único apóstolo de fundação, a gente pode dizer assim, que não é apóstolo do Cordeiro? É o apóstolo Paulo. Por que é importante criar essa classe? Porque a gente entende que até o apóstolo Paulo, né, por ele ter recebido uma orientação direta de Jesus, a gente vê que não apenas uma vez, mas Paulo subentende-se que durante várias vezes Jesus apareceu para ele em visão, trazendo a própria revelação do evangelho. Prova disso é que Paulo, nas 2 narrativas dele de Atos, na conversão, ele vai falar que ele era, não é, um judeu, né, extremamente zeloso, ele se destacava na sua juventude. Quando você lê um livro que chama A Bíblia nos Tempos de Paulo, é um livro bem interessante, ele vai falar que os rabinos daquela época, eles escolhiam quem seriam, né, os seus discípulos, né? E Paulo foi escolhido por Gamaliel, que era o rabino mais famoso ali, o rabino mais pop, né? Tinham outros também que eram muito bons, mas ele era aquele que era cobiçado. Então, prova disso é que toda a cidade de Tarso, né? Paulo ele vem dessa cidade de Tarso, as pessoas, né, na história, eles dizem que juntaram dinheiro, as famílias de Tarso juntaram dinheiro para que Paulo fosse, de fato, para essa escola, pudesse passar tempo ali junto com Gamaliel. E depois ele volta e ele começa a ser, não é, muito reconhecido. Ali ele é cotado para assumir a própria sinagoga dali, mas ele tem uma missão um pouco diferente. O negócio dele era perseguir e matar,
né, aqueles que eram chamados de discípulos do Cordeiro, né, ele era um cara muito hardcore, e aí você conhece toda a história, né, que ele já com cartas para prender, né, aqueles que eram chamados de os do caminho, né, esse foi o primeiro nome que, de fato, os cristãos receberam, porque eles ficavam vagando e ministrando depois, né, em Atos mesmo, eles são chamados de cristãos pela primeira vez. Então, Paulo queria matar eles, queria prender. É tão interessante isso que Ananias, quando ele recebe ali a incumbência de ir orar por Paulo para que ele retomasse a visão, ele ainda fala para Deus, Deus, mas não é esse daí aquele que persegue e prende, né, os cristãos? Então, você percebe que Paulo ele tinha uma bagagem muito grande, né, dentro da sua cultura, dentro da sua doutrina. E para algo acontecer, de fato, ele mudar da água para o vinho, porque quem tem aí toda uma raiz judaica é muito difícil, de fato, mudar, a gente acredita mesmo que ele tem um encontro, não é muito claro, com Jesus, né? E ele vai defender muito isso lá, se você quiser marcar, tem 2 textos que trazem base para isso. 1 Coríntios 3:10, tá bom? Que é o texto que a gente está dizendo, que ele vai falar, segundo a graça que me foi dada, lancei fundamento como prudente construtor, né? E outro edifica sobre ele. Então, na ideia dele trazer o fundamento para a igreja. Então, até Paulo, por ele ter andado com Jesus, entende-se que eles poderiam escrever a Bíblia, tá bom? E a gente vai ver agora uma outra classe aqui que não pode mais. E Efésios 3:4-5, que ele vai falar, e agora nos foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, né? Então, ele vai falar sobre essa revelação que Deus trouxe, né, aos santos apóstolos, no qual ele fazia parte. E a gente traz aqui uma 4ª classe, se a gente pode assim dizer, né, de apóstolos não fundacionais, né? Quem são esses apóstolos não fundacionais? Aqueles que nós entendemos que ainda existem hoje. E aqui eu quero até deixar um pouco claro para vocês, porque existe uma divergência muito grande, né, quando a gente fala sobre essa 4ª classe. Por quê? Existe uma doutrina que vai defender que o último apóstolo foi o apóstolo Paulo, né, por ter de fato esse encontro com Jesus e trazido a base doutrinária para o cristianismo. Já outros dizem que os apóstolos continuam nos dias de hoje. Eu, ao ler a Bíblia, né, e principalmente ao ler ali Filipenses 2:25, Efésios 4:11, 1 Coríntios, eu entendo que eles continuam existindo. Por quê? Porque assim como os dons, eles vão cessar todos juntos, a gente vê que os ministérios também vão cessar. Por quê? Né? Quando Paulo traz 2 vezes os ministérios falando, ele não traz uma ordem de prioridade, ele não fala sobre um tempo, ele diz que todos existem para a edificação do corpo de Cristo. Até quando vai existir o corpo de Cristo? Até enquanto houver salvação, até enquanto esse plano ainda existir. Já não vai mais existir, de fato, a igreja como nós temos hoje aqui na Terra, não é? Com todas as incumbências, depois que tudo acabar, depois que todos estiverem ali já passando o período milenar com Jesus e posteriormente na Nova Jerusalém, né? Aí acabou, todo mundo já fez a sua escolha, já não tem mais ninguém que se edificar, já não tem mais que ninguém chegar à estatura de varão perfeito. Afinal de contas, já vamos ter passado pelo processo de glorificação do corpo, que 1 Coríntios mesmo lá retrata. Então, até lá, nós entendemos que a igreja precisa crescer. E se a igreja precisa crescer, ela precisa de todos os dons ministeriais. Logo, ela precisa também do apóstolo. Né? Então, o entendimento majoritário acerca disso é que os apóstolos, eles ainda existem, no entanto, eles não podem ainda reescrever a Bíblia, né? Até porque o cânon foi fechado. Né? O que é o cânon? Quando a gente fala sobre os 66 livros que compõem a Bíblia, nós estamos falando aí sobre algo que aconteceu, um ajuntamento, né? A gente pode chamar de concílio, onde as pessoas entenderam que esses aqui eram os livros que se tinha como livros inspirados na maioria das igrejas da época, tá bom? Então, a gente está vendo aqui que os apóstolos, né, eles são divididos em classes, e o que o apóstolo ele mais faz, como eu disse para vocês, o apóstolo é aquele que vai atrás, é aquele que abre a igreja, não é? E aí eu separei algumas coisinhas aqui, né, para falar para vocês sobre coisas que nós podemos observar nos apóstolos nos dias de hoje, né? Então, ó, como todo dom ministerial, gente, isso é uma coisa muito importante a gente já ressaltar nesse início aqui de aula. Todo dom ministerial, ele vai passar a maior parte do seu tempo pregando e ensinando. Quando a gente fala sobre a vida de Jesus, você percebe que ele o tempo todo pregava, ensinava, e algumas vezes ele curava, algumas vezes ele fazia alguns milagres, não é? E era muito milagre, e por ser muito milagre, às vezes a gente acha que ele só fazia isso, mas é tão interessante que, principalmente na multiplicação, você percebe que a hora já era avançada
eles tinham necessidade de comida não por causa do milagre, mas porque Jesus estava pregando há tanto tempo e a multidão ouvia. Né? Quando a Bíblia fala que, né, os homens estavam espantados ou atônitos com aquilo que Jesus fazia, não fala do milagre, mas diz que eles estavam surpresos com a doutrina dele, com a autoridade com que ele ensinava. Então, Jesus, ele era um excelente mestre, como nós vamos ver, além de tocar em todos os dons. Então, o apóstolo também precisa isso. O apóstolo também ele vai precisar ter a habilidade de pregar ou ensinar. Porque imagina você chega num lugar, né, para abrir uma nova obra e você não sabe pregar, você não conhece a Bíblia, ninguém vai emprestar os seus ouvidos para você. Outra coisa que é muito interessante dentro do apóstolo, assim como acontece muito com o evangelista, nós vamos ver os dons de poder fluindo muito na vida deles. Por quê? Porque o poder e os sinais, eles testificam ou confirmam a palavra. Então, você vai lá, né? Paulo mesmo disse, o meu discurso não se constituiu de palavras de persuasão humana, mas de demonstrações de poder. Então, você tem que pregar a palavra e os sinais têm que acontecer. Para quê? Porque para que os olhos e o coração das pessoas se abram. Então, o apóstolo ele vai muitas vezes tocar nisso, né? E outra coisa é que ele tem uma grande habilidade de desenvolver líderes. Por quê? Porque a gente vê quando Paulo vai fazer as suas viagens missionárias, depois de Atos, capítulo de número 13, né, quem está tomando nota, marca aí, Paulo ele vai ser levantado em Antioquia, né, e depois de Atos 13 ele vai ser enviado para a sua primeira viagem missionária, que é quando Paulo ele abre as igrejas, né, da região da Galácia, Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia, né, de todas as igrejas daquela região. E como é que Paulo fazia? Paulo chegava, Paulo pregava, Paulo treinava pessoas, ele treinava lá pastor, treinava lá profeta, treinava diácono, treinava, né, possivelmente aí as tias da igreja da criança, o departamento infantil da época, não é verdade? Ele devia ter habilidade para criar todo mundo, porque não é de hoje que criança vai na igreja, né? A gente vê o próprio Jesus mesmo falando, aquele que não tiver o coração como dessas crianças, então as crianças estavam o tempo todo nesse inteirinho, não é? De ouvir a palavra. E aí ele fazia o quê? Embora. Tanto que você percebe que a carta de Gálatas, quando ele manda, ele recebe a informação de que os Gálatas estavam desviando da doutrina da graça e da salvação mediante a fé, como o Efésios 2,4 vai dizer. E aí ele fala, puxa, não é possível, vocês estão voltando. E ele escreve uma carta, né, para que eles pudessem ler e resgatar os valores dessa salvação. Né? Então, o apóstolo Paulo ele tinha a habilidade de treinar pessoas, e assim a gente vê os apóstolos também nos dias de hoje, tá bom? Falando agora de um outro dom ministerial que eu acho muito, mas muito importante mesmo, e a gente tem que entender um pouquinho de como ele funciona hoje, é o dom da tia do coque. Quem sabe qual que é o ofício ministerial da tia do coque? Né? É o profeta. Evangelista? Né? Ah, profeta. É a profeta. Não sei se vocês já fugiram da tia do coque. Você está no culto lá, quando é adolescente, cheio de pecado, e aí você fala, nossa, a tiazinha vai falar a minha vida inteira. Não sei se vocês iam na igreja quando era adolescente, mas a gente fugia da tia do coque, né? E isso é muito legal quando a gente fala sobre esse dom, porque muitas pessoas entendem esse dom de uma forma errada, né? E alguns chegam a jogar para um lado extremo, não é? E de falar, ó, já não tem mais valor, e tem outro que já joga, não é, num lado totalmente, ó, tudo que o profeta falar, você precisa ouvir. E, gente, a gente tem que lembrar que tem um equilíbrio no meio disso, né? O que é profetizar? Quando a gente fala, não é, em 1 Coríntios 14, abre lá comigo, 1 Coríntios 14, no versículo de número 1, vamos ler um textinho lá que eu acho que é importante esse texto aqui, ó. Para ganhar tempo, a gente não vai abrindo tudo, eu vou citando para vocês, então vai tomando nota aí, que é um tempinho curto, né? Se a gente abrir tudo, a gente não consegue explanar todo o conteúdo. 1 Coríntios 13, 14, melhor dizendo, 1 Coríntios 14, versículo de número 1. Ele vai dizer assim, chegou lá? Ele diz, 1 Coríntios 14, 1, ó. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, mas principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus, de fato, ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Olha que coisa interessante. Então, ó, edificação para quem? Do outro, não é para edificação do próprio profeta. E aí ele vai continuar dizendo, ó, edificação,
encorajamento e consolação. Então, o que é importante a gente reconhecer aqui? Né? Os dons ministeriais, gente, eles são dados para nós não visando o nosso crescimento. Lembra que a gente falou isso? Não é para que eu seja visto, não é para que eu seja conhecido, mas é para que o corpo de Cristo, de fato, ele chegue à plenitude de tudo aquilo que Deus tem. E o profeta também serve para isso. O grande X é que existe uma diferença grande entre Novo Testamento e Velho Testamento. A gente precisa lembrar disso. Por quê? Velho Testamento, como é que o homem estava? Gênesis 1, Deus cria o homem. Gênesis 3, o homem é afastado do jardim do Éden por causa do pecado. Bom, desde então o homem vai errando. E a gente sabe que uma das traduções para a palavra morte é separação. A Bíblia diz que nós estávamos mortos, né? Ezequiel mesmo diz, né, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, o que acontecia? As pessoas estavam separadas, né? Eles precisavam do quê? De pessoas que intervissem sempre entre o povo e Deus. É por isso que Deus levantava os profetas, para que os profetas, que tinham uma sensibilidade maior, ouvissem o que Deus tinha para dizer e falasse ao povo. O povo não tinha essa habilidade. Mas quando vem Jesus, na plenitude dos tempos, e a gente aprende isso, né, em Mateus, Marcos, Lucas e João, sobre toda a história de Jesus, a gente percebe que ele inaugura agora um novo tempo, um tempo onde o homem nascido de novo seria reconectado com Deus, né? Jeremias mesmo diz que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Para quê? Para que se cumprisse aquilo que Paulo diz em Romanos 8, né? Hoje, agora, na nova aliança, todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Hoje você não só tem a palavra de Deus, mas você tem o próprio Espírito em você para te guiar e te conduzir. Eu falo assim, e aí, Leandro? E aí, que como o povo não tinha essa capacidade de ser guiado de forma individual, pessoal, pelo Espírito Santo, eles careciam mais dessa figura profética e dessa figura que, de fato, sempre apontava o caminho. Eles falavam, anda, para, luta, planta, colhe. Na nova aliança, né, essa sensibilidade, essa direção foi democratizada, se eu posso dizer assim. Foi estendida ao maior número de pessoas. E aí? E aí que agora nós, como pessoas, já não dependemos mais dessa figura, tanto quanto dependíamos mais. Então, na velha aliança, o profeta ele trazia a direção. Na nova aliança, quem traz a direção é o Espírito. Mas, ainda assim, Deus continua usando profetas. Para que Deus continua usando profetas? Como nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios, para edificar, para exortar, para consolar, para animar. Então, Deus ainda usa profetas para edificar, abençoar e construir algo em nós. Por quê? Porque, gente, nem todo mundo aí é espiritual, né? Tem gente que vive uma vida bem bagunçada e tem que ir lá o profeta dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, dizer, eis que te digo que ontem à noite estava fazendo isso. E você precisa tomar vergonha na cara e mudar. Não sei se vocês já viram acontecendo isso. Mas Deus usa, né, as famosas tias do coque, né? A galera da Assembleia gosta de usar aquele coquinho assim, e se der bobeira, ela vai falar de fato na sua vida. Mas o que acontece hoje? Hoje, aquilo que muitas vezes Deus fala ao coração dos profetas, Deus já falou às vezes ao seu coração. Então, o profeta muitas vezes hoje, na nova aliança, vem mais para confirmar algo que Deus já está falando ao seu coração. Ou, se você está muito carnal, né, Deus vai usar o profeta para, de fato, falar algo que ele está tentando falar com você, mas ele não está conseguindo. Né? Então, isso também acontece. Assim como falando dos apóstolos, a gente vê eles fluindo em alguns dons de poder, nós vamos ver, gente, também os profetas fluindo em alguns dons de poder, que eles são conhecidos como dons de revelação. Né? Lá na lista de 1 Coríntios, né? Capítulo de número 12, ele vai falar um pouquinho, depois você vai ver, não é lá, 14, ele falando sobre, um pouquinho mais sobre o dom de línguas, né? Mas 1 Coríntios 12, principalmente, as 9 manifestações, a gente pode dividir aquelas 9 em 3 grupinhos, né? A gente pode falar sobre dons de poder, a gente está falando sobre dons de milagres, dons de fé e dons de cura, né? A gente pode também falar sobre, né, os dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espírito. A gente pode trazer os dons vocais, né, que é variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Então, vamos lá, vamos entender aqui um pouquinho, né? O que é profecia? Profecia é falar mediante inspiração. Eu acho que essa é a melhor definição de profecia. Profecia é falar mediante inspiração.
Por quê? Porque se eu estiver falando só algo que eu quero, eu não estou profetizando. Às vezes eu estou declarando, às vezes eu estou confessando. Um exemplo para você entender. Sabe quando você está na igreja e aí o pastor vira e fala assim, profetiza para o irmão que está do seu lado. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará? Não sei se você já viu fazendo isso. Normalmente isso não é profecia. Por quê? Porque as pessoas entendem, né, de uma forma errada, que elas falam assim, tudo aquilo que eu declaro que vai acontecer é profecia. Não, porque eu posso pegar agora aqui com vocês um versículo bíblico, né, e eu posso falar assim, vamos declarar o versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso não é uma profecia. Por quê? A profecia, ela é algo espiritual, ela é um dom que flui. Então, como um dom que flui do Espírito, eu não fluo quando eu quero. E aqui é uma coisa importante da gente falar. Quando nós falamos sobre os dons ministeriais, nós já estamos vendo que existe uma unção, uma habilidade sobrenatural que vem sobre eles. Mas essa habilidade, esses dons não são meus nem seus, eles são emprestados, né? É até por isso que Paulo, em 1 Coríntios 12, ele diz que eles fluem segundo a vontade do Espírito. Um exemplo claro, mas se eu sou um profeta, ainda que Deus me use muito na igreja para profetizar, eu não posso profetizar para quem eu quiser. Porque se profecia é falar mediante inspiração, eu preciso ter a inspiração para, de fato, profetizar. E aqui a gente tem um grande problema. Por quê? Porque o povo, gente, ele é difícil. Porque o povo, ele faz assim, o povo não te perdoa quando você erra. Né? Não sei se vocês sabem o que eu estou dizendo. A gente teve recentemente mesmo, acho que uns 2 anos atrás, né? Recente, há 2 anos. Né? O Thales, não sei se vocês lembram, bombando e tudo famoso, conhecido, aí deu uma bobeirinha lá, começou a falar umas coisas que não era para falar, pum, todo mundo, né? Não tinha cultura do cancelamento na época, mas a galera meio que cancelou ele aí, né? Já não chamou mais para show, não fez nada. Aí o cara veio a público, né? Acho que há um ano atrás, mais ou menos, pediu desculpa para todo mundo, disse que não tinha que ter falado, que agora ia gravar um novo CD, que estava voltando de novo. Irmão, crente não perdoa não, velho. É uma ordem bíblica, é um mandamento, mas infelizmente, eu falo para você, se um cantor secular trai a esposa, hoje a mídia desce a lenha, daqui 3 meses está todo mundo indo no show comprando CD, porque o povo que não vai na igreja perdoa o cantor que não é gospel, mas o povo da igreja, infelizmente, está precisando exercitar um pouco mais disso. Então, por que eu estou falando isso para você? Tem muitos profetas que têm caído, por quê? Porque a gente vai lá, terminou o culto, a galera faz fila no final do culto para querer uma profecia. Né? Vai ter o culto lá com o mestre fulano de tal. Nossa, vai pouquinha gente, porque é o estudo bíblico. É um negócio assim que você, vamos lá, gente, abre a Bíblia aqui e vai lendo, né? Tem uns profetas aqui, é tudo calmo. Aí você vai lá, né? Tudo calmo. Aí você fala assim, vai vir o profeta que revela número de CPF, né? E ora e o dente de ouro acontece, meu irmão. Sai gente lá, né? Pelo telhado, gente na janela, fica pendurado. E com épocas de pandemia, nós teríamos um problema com isso. E aí o que acontece? O profeta, muitas vezes, ele se sente pressionado. Então, o que acontece? Porque ele é um profeta de fato, e ele flui muito no dom da profecia, às vezes as pessoas começam a pressionar ele. Aí as pessoas viram e falam assim, não, cara, você é profeta, manda aí. O cara chega no final do culto e fala, pastor, eu vim aqui para você orar comigo, eu quero que Deus fale comigo. E o que acontece? Pela imaturidade, o cara pensa assim, puxa, se eu falar para o cara que eu não tenho palavra nenhuma, profecia nenhuma, o cara vai ficar com raiva e vai sair falando mal de mim. E esse é o certo. Se você orou, né, e não tem uma inspiração para profetizar, você vira para o cara e fala, eu vou orar por você, vou declarar a palavra sobre você, mas Deus não me revelou nada, Deus não mandou eu profetizar nada, Deus não mandou falar isso que te digo. Mas a maioria das pessoas não tem essa maturidade. E aí o que elas acabam fazendo? Elas acabam dando a famosa profetada, né, que é eis que digo de mim mesmo. Né? E o problema no eis que digo de mim mesmo é que está indo no oposto de Isaías 55:11. Porque Isaías 55:11 ele vai dizer, né, que Deus se compromete com toda palavra que sai da boca dele. Né? Nenhuma palavra volta sem antes cumprir o fim para qual ela foi lançada, mas é a palavra de Deus, não é a minha palavra. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem alguém que está assistindo aqui, né, e tem o dom aí, o ofício do profeta. Você vai ser muito usado para profetizar. E o que é profetizar? Falar diante de inspiração, mas não é toda hora, não é fast food, você vai lá e fala, agora eu vou entregar a profecia delivery, né? A profecia, né, no drive-thru, não é assim, faz a filinha aqui. Aqui em Bauru mesmo tem um monte de igreja que é assim, aí o que acontece? Dá um monte de presepada, né? Eu lembro de uma história que aconteceu aqui,
Um casal, né, foi na igreja, né, e aí a pessoa chegou lá, colocou a mão na barriga da irmãzinha e falou, ó, eis que te digo que você está grávida. E o que essa profeta não sabia? Que o casal recentemente tinha tido uma conversa, uma briga muito grande, porque eles estavam endividados financeiramente, eles tinham combinado de não ter filho naquela estação. Né? E o que aconteceu? Quando a mulher fez isso, nossa, a mulher desestabilizou. E ela não falou nada para o marido, mas eu acredito que por causa da pressão emocional, a menstruação dela atrasou. Não sei se você sabe, mas o emocional pode mexer com o ciclo da mulher, né? A gente já ouviu falar até de gravidez psicológica e tudo mais. Aí a mulher foi falar para o cara que não tinha descido que a profeta disse que estava grávida. Né? O cara não pensou duas vezes, já foi brigar com a mulher, você não tomou o seu remédio, e a gente tinha combinado, e olha o problema. Aí ele falou assim, só acalmou as coisas quando fez o teste de gravidez de farmácia, e glória a Deus, ela não estava grávida. Né? Agora eu falo para você, né? Aquela mulher foi inspirada por Deus para falar? É óbvio que não, mas às vezes no calor do momento ela foi e falou. E aí a gente chega aqui, gente, numa coisa que é muito, mas muito importante. Eu queria ler um texto antes de falar disso com você. 1 Coríntios 14, vai lá comigo. 1 Coríntios 14, no verso 29. Eu quero trazer um equilíbrio aqui. Por quê? Porque, como eu disse para você, tem gente que hoje menospreza o ofício profético. Mas tem gente que idolatra. E tem gente que entende que se Deus faz, se é Deus na terra, é Deus no céu, é profeta na terra. Se o profeta falou, tem que acontecer. Mas, gente, isso não é uma verdade absoluta. Isso não é uma verdade que a gente pode seguir. 1 Coríntios 14, 29, olha, vai dizer assim, ó, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros o quê? Julguem. Se, porém, vier revelação a outro que esteja sentado, então o primeiro deve se calar. Olha que coisa interessante que Paulo está dizendo. Vamos entender o contexto da carta de 1 Coríntios. Paulo, lá no primeiro capítulo de Coríntios, ele vai dizer assim, ó, não falta nenhum dom para vocês. Era uma igreja, gente, que abundava em dons, mas era uma igreja desordenada. Era uma igreja que ela tinha muito dom, mas ela tinha imaturidade na sua liturgia. E Paulo aqui começa a corrigir isso. Porque Paulo fala no capítulo 1, vocês têm muitos dons, mas no 3 ele já fala assim, ó, eu queria vos falar como espirituais, mas eu não pude porque vocês são carnais, porque vocês têm contendas e divisões no meio de vocês. Então, Paulo, nessa carta de 1 Coríntios, ele está ensinando as pessoas a fluírem nos dons ministeriais e também nos dons espirituais. E o que ele chamou aqui a nossa atenção? Ele disse assim, ó, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Todas as vezes que alguém profetiza, é minha obrigação julgar. E eu sei que eu fiz questão de ler o texto, porque isso é complicado para a gente dizer, porque a gente sempre pensa assim, se o profeta falou, é Deus falando. Mas deixa eu falar uma coisa para você, o profeta falar não é Deus falando. O profeta falar, presta atenção nisso que é difícil você ouvir isso em muitos lugares. O profeta falar é um homem ou uma mulher comunicando aquilo que eles acham que Deus falou. Espera aí, gente, só a Kelly veio aqui, peraí. O papel que a sua tem que estar no porta-mala, lá na caixa de ferramenta. Mas acho que não tem, não. Gente, desculpa aqui. Vocês viram a Kelly, minha filhinha aqui atrás? Ela apareceu aqui. Né? Então, vamos lá. Ó. Então, quando nós estivermos falando sobre profecia, não são, gente, né, homens inerrantes ou pessoas perfeitas. Então, é por isso que nós temos que julgar. E é por isso que a Bíblia diz, ó, tá falando. Então, presta atenção aqui nesse exemplo aqui que você vai decorar. Então, como funciona a profecia? Imagina que Deus é uma caixa d'água, tá bom? E aí a gente fala que o profeta é o cano e a torneira. E aí o que acontece? Né? Tá lá a caixa d'água cheia de água mineral, vamos imaginar isso. E o que acontece? Se o cano está 100% limpo e a torneira 100% limpa, quem vai beber dessa água vai beber 100% limpo. Por quê? Porque não houve contaminação durante o processo de comunicação. Agora, se eu tenho um cano sujo, se eu tenho uma torneira suja, ainda que a fonte seja mineral, aquilo que vai sair lá na ponta vai ser alterado.
Então, quando a gente fala sobre profecia, nós estamos falando sobre homens e mulheres que estão comunicando aquilo que eles entenderam ou acham que entenderam que Deus disse. E nesse comunicar, algumas pessoas podem se empolgar demais e falar demais, outras podem não entender muito bem e falar de menos. Então, como é o procedimento como cristão? Um profeta falou, nós vamos parar e pensar, peraí, estou na nova aliança, então eu sou nascido de novo, o Espírito Santo está em mim, eu também sou guiado pelo Espírito. Eu tenho paz nisso que ele está falando? Não, não tenho paz. Isso que ele está dizendo é totalmente fora, então você já descarta. O que ele está falando está 100% em linha com aquilo que a Bíblia diz? Não, não está. O que ele está dizendo é totalmente oposto do que a Bíblia diz. Eu também descarto. Agora, eu tenho paz no meu coração. O que ele está dizendo está em linha com aquilo que a Bíblia diz. O que ele está dizendo é a mesma coisa que Deus tem comunicado ao meu coração. Então, só aí você já andou passos largos, não é? Nesse julgamento, né? Que a gente pode trocar talvez a palavra julgar, para não ficar muito pesado, por analisar, né, se a gente pode assim dizer, você está analisando a procedência daquilo que está sendo comunicado, né? E se acontecer, mais um ponto positivo para a gente saber que de fato foi inspiração de Deus. E eu gosto muito, gente, de parar quando eu falo sobre isso e dar uma ajuda para vocês. Por quê? Pode ser que algum de vocês aqui seja profeta, ou se não for profeta, lembra que não é só o profeta que profetiza. Toda a igreja pode profetizar. Deus pode te usar uma vez ou outra. Então, primeira coisa, como não errar na profecia? Presta atenção que isso é muito interessante para você fazer. Tira o assim diz o Senhor. É a primeira coisa que você tem que tirar, porque isso aí coloca pressão, né? Então, tira aquele negócio, não é, de eis que te digo. Beleza. Como é que você vai fazer? Você vai chegar de canto. Deixa eu dar um exemplo para você. Luciano Subirá, ele conta uma vez que ele disse que ele foi num lugar pregar e depois desse lugar ele foi comer num restaurante. Quando chegou no restaurante, Deus virou para ele e falou assim, eu quero que você fala com o cozinheiro aí, com o chefe de cozinha, que eu estou curando a mulher dele, né, de um problema de gravidez e ela vai ter um filho. Olha o que ele fez. Na hora que chegou isso, ele falou, nunca vi o cozinheiro, não sei quem é, vou saber se é Deus falando, se sou eu na empolgação. Aí, o que ele fez? Naquele momento, né, o chefe de cozinha veio visitar a mesa, veio perguntar se estava tudo bem, se tinham gostado da comida. E aí ele perguntou, né, falou assim, tudo bem? Ele falou assim, aí, fala para mim, como é a sua vida? Você é casado? Aí o cara falou assim, sou. Ele falou, um ponto positivo para aquilo que está no meu coração, porque se o cara é casado, ele tem esposa, né? E ele falou assim, que legal, tal, sua esposa também gosta de comida, tal, não sei o quê. Ele falou assim, aí, e as crianças, você tem filhos? Aí o cara falou assim, não tenho filhos. Outro ponto positivo, porque se Deus está falando que ia curar a esposa dele de um problema de infertilidade, não é? Já chegou mais perto. Olha aqui, daquilo que ele tinha muitas chances de errar ou de confundir. Ele fez o quê? Primeiro, ele começou a sondar, o cara era casado, não tinha filho, então logo ele entende que é bem possível que exista um problema. E aí dentro disso, né, aqui é a grande chave para você nunca errar e nunca conduzir ninguém ao erro. Uma vez que você sondou, né, e você percebeu que existe chance daquilo que está no seu coração ser certo, né, você vai chegar para a pessoa e vai falar assim, eu tenho algo no meu coração e eu queria compartilhar com você. Eu não queria sair daqui sem falar isso para você, mas eu queria que você entendesse algo. Eu não vou ficar chateado se você achar que isso não é para você e você ignorar. Eu só gostaria que você analisasse. E se você entender que é Deus falando com você, eu gostaria que você recebesse, seguisse. E você fala, olha que coisa linda. Você sondou, você transbordou amor, você foi fiel a Deus, Deus vai tocar o coração daquela pessoa, e se porventura for uma empolgação sua, você não vai ter errado, porque a pessoa vai ter liberdade de falar para você, puxa, cara, obrigado, mas eu acho que isso não é para mim, ou isso não condiz. A maioria das pessoas ficam quietas, né? Elas nem acabam fazendo isso. Mas por que é importante esse exercício? Porque, gente, ninguém começa conhecendo a voz de Deus de uma forma plena. Você vai entender a forma que Deus fala com você. E quando a gente fala sobre esses dons, sobre esses ofícios ministeriais, a prática vai trazer a perfeição, né? Ninguém começa pregando como o melhor pregador. Ninguém começa ensinando como
como melhor professor. Ainda que exista graça e unção para cada uma dessas chamadas ministeriais, o exercício vai trazer também um aprimoramento. Então, você que é profeta, ou você que Deus um dia vai te usar para profetizar, no nome de Jesus, né? Onde você estiver, já imaginou? Você está lá recebendo uma pessoa lá do trânsito, na diaconia da igreja, e aí você vê uma pessoa entrando triste, Deus falando no seu coração algo, aí você vai chegar com um jeitinho, vai falar, e aquela palavra vai ser como um bálsamo para a tristeza daquela pessoa, e ela vai sair totalmente diferente. Então, respeitando essas regras, não é de analisa, julga quando falarem para você, julgue a si mesmo para tentar discernir se é algo da sua cabeça ou se é algo do seu coração e de Deus, né? Eu lembro de uma vez que aconteceu algo que também vale para um outro exemplo aqui, né? Uma pessoa ela ouviu falar de uma necessidade de um outro irmão, né? Então, tipo, eu não lembro se era no Facebook, alguma coisa assim, e essa menina sabia, não é, que a outra pessoa estava com um problema, com uma necessidade. E no meio do culto, aquela menina sentiu de falar, não é, com aquela pessoa que tinha um problema. Só que ela começou a se sentir mal, ficar barrada, falou, não, mas isso é coisa da minha cabeça, né? Tá vindo na minha cabeça para falar com a outra, porque eu já tenho conhecimento de causa. Então, gente, isso às vezes acontece, né? E se você precisa discernir, né? Por quê? Porque às vezes, como era esse caso, né, que eu presenciei, era Deus mesmo falando para a menina ir lá falar. Só que pelo fato dela já ter o conhecimento de causa, ela estava achando que era uma profecia de carta marcada, quando na realidade não é. Então percebe que quando a gente desce a profecia para esse nível que a gente está tendo um diálogo aqui, fica mais fácil. Porque conhecendo ou não conhecendo, né, quando chega algo no seu coração e você apresenta com essa humildade, nossa, você vai ser bem sucedido com certeza, não é dentro dessa profecia, tá bom? Uma coisa que também vai fluir muito, que a gente vê, né, é que dentro daqueles dons de poder, né, de revelação, melhor dizendo, a gente tem a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento, que a gente fala que são dons preditivos, né? Você acaba prevendo algo que você não sabe, seja do futuro ou seja tomando ciência do passado ou do presente, tá bom? Então o profeta ele flui muito dentro disso. E por que eu estou falando isso para você? Porque lembra que a gente leu aqui que todos devem buscar os dons, inclusive o de profetizar? Então, todo homem e mulher nascido de novo pode profetizar, tá bom? Isso é uma coisa. Então, se todo mundo pode profetizar, o que diferencia um crente que profetiza de um profeta? O que diferencia é que, normalmente, o profeta, ele não só profetiza. O profeta, ele também flui em alguns dos dons de revelação. Você vai perceber que ele vai fluir mais vezes na profecia simples, que a gente pode dizer assim, o simples dom de profecia é falar debaixo de uma inspiração para edificar, exortar e consolar. É isso que Paulo traz na carta de Coríntios. Mas o profeta, ele não flui nesse dom de uma forma simples. Ele muitas vezes é aquele cara que ele vai falar assim, Deus me disse que uma semana atrás estava embaixo de uma árvore, e aí você viu um cara de blusa verde, não sei se já aconteceu isso aí, vocês já viram acontecer em algum lugar. Normalmente o profeta fala, você está traindo sua esposa, você está vendo não sei o quê. Ou então o cara vai lá e fala, você tem que parar com isso, porque Deus me mostrou um acidente. Eu falo para você que já vi das mais loucuras acontecendo do até lado. Então, normalmente o profeta ele é muito louco assim mesmo. Você percebe lá que os profetas, né, em toda a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, chegava lá, rasgava a roupa, né, ia lá e fazia profecia lá sem roupa, e se arrependia, e chorava, e gritava, né, e você vê Ágabo mesmo, quando ele vai falar para Paulo, aí já no Novo Testamento ele pega o cinto, e aí ele põe o cinto, ele amarra as mãos, ele diz, a quem pertence esse cinto? Cadeias esperam ele em Jerusalém. Então, o profeta tem, às vezes, esse lado muito louco aí, né, na forma de comunicar, né, na forma de fato, receber, mas eles são vitais para a saúde da igreja, tá bom, gente? Espero que você esteja entendendo, né? Então, todos os dons ministeriais, eles são vitais, porque cada um vai cooperar para que a igreja cresça, para que o corpo se aperfeiçoe. Então, vamos lá. Todo mundo tem a chamada para reconciliar o mundo com Deus, tá bom? Isso é independente do seu ofício. Mas tem cargos, ofícios, responsabilidades, chamadas diferentes. Nós falamos do apóstolo hoje, nós também falamos do profeta aqui hoje, tá bom? Então, esses dois, né, são partes importantes. O profeta vai falar, vai corrigir, vai exortar, mas também vai pregar e também
vai ensinar, porque todos os dons ministeriais, eles pregam e eles ensinam, tá bom? Eu acho que eu vou parar por aqui, a gente já falou de 2, são 5, falta 3, mas eu não vou entrar no outro, porque já falta 3 minutinhos para dar as 8 horas, e aí eu vou deixar o Capô falar, e se alguém tiver alguma coisa que quiser comentar, tá bom? Espero ter sido claro aí. Muito bom, Lê. Vou dar só um exemplo para o pessoal, né? Eu tenho um ofício ministerial de mestre, né? Eu gosto de ensinar, isso é o que Deus sempre falou no meu coração, uma coisa que eu tenho muito claro. E recentemente, 2 pessoas diferentes vieram falar 2 coisas para mim. Eu não sei se essas pessoas são profetas. Uma eu sei que é mestre, que é pastor, mas enfim. Uma delas falou assim: olha, eu vejo em você um ministério apostólico. Você vai abrir igrejas. E outra pessoa falou assim: você precisa se mover no profético. Além de ser mestre, você precisa se mover no profético. Esse cara me deu um livro sobre profecia. Eu falo para você uma coisa. Até hoje eu não tinha recebido nenhuma direção de Deus a respeito de nenhum desses 2 ministérios. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar prédio para alugar para abrir uma igreja? Não vou. Eu vou começar a dar profecia para as pessoas para praticar mesmo sem estar sentindo? Não vou. Então a gente já falou sobre isso na aula de... Eu não sei se todos tiveram aula de como ser dirigido pelo Espírito de Deus, acho que o Darlan teve já. A gente já falou isso, né? Que agora no Novo Testamento o Espírito nos guia, entre outras formas, principalmente pela paz no coração, né? Não preciso mais do profeta para me guiar. O profeta pode também me guiar, mas normalmente isso casa com uma palavra que já tem no meu coração. Então, quando isso acontece, o que a gente fala? Eu vou pegar essas 2 inspirações, profecias, não sei como eu vou chamar, que essas 2 pessoas falaram, vou botar lá na minha prateleira lá. O dia que o Espírito Santo falar ao meu coração, vai lá, aluga uma igreja, um prédio que você vai abrir uma igreja, ou então começa a exercitar, a profetizar e tal, aí eu vou me mover nisso. Caso contrário, não, porque hoje o meu guia seguro é o meu coração, é o meu espírito. Essas palavras estão alinhadas com a Bíblia, né? Eu não senti paz, mas também não senti falta de paz, não é nada que também acendeu um farol vermelho, pode ser, porque os dons, eles às vezes é uma estação, né, que eu preciso desenvolver um dom e algum outro tempo eu preciso desenvolver talvez um outro dom. Então, para agora eu sei que não é, mas está guardado na prateleira. Eu sou direcionado pelo Espírito que está dentro de mim. Então, só para exemplificar essa questão das profecias, quando às vezes chegam para nós, a gente não sabe muito bem o que fazer, para não ir acreditando assim. Principalmente se você não conhece a pessoa, e mesmo que conheça, todo mundo erra, somos vasos de barro, né? Somos, embora a gente carregue o tesouro precioso, somos vasos de barro, então eventualmente a gente pode errar. Tá bom? Perguntas, gente, por favor, fiquem à vontade. Perguntas, comentários. Não briguem, calma. Darlé é profeta, Lê. Ah, é, cara? Olha aí. É só aplicar desse jeito que você não erra, hein, Darlan? De vez em quando ele dá umas palavras aí pro povo. Mas eu entendo que eu não sou, é só quando sou direcionado também, mas acho que esse não é, não. Eu acho que em alguns momentos a gente pode fluir, né? A gente estando sensível à voz do Espírito Santo, a gente pode ser guiado em algum tempo. Eu acho que depende da ocasião, em alguns lugares que a gente vai, a gente pode fluir no de mestre, em outras ocasiões a gente flui como pastor. Então eu acho que a gente vai ter um mais característico, um que é mais forte, que a gente tem já consciência daquilo que é, mas em alguns momentos, tipo, você não tem um mestre ali na hora e você está lá sendo guiado pelo Espírito Santo, você pode fluir naquele mestre para ensinar alguém, mas não necessariamente que você tem esse dom, né? Isso aí. Então, é isso. Não é de ofício, né? Eu lembro que eu sempre tive a curiosidade, a vontade de que alguém me parasse para falar. Eu acho que tem um monte de gente que pensa assim, né? Quer ter uma experiência de alguém chegar em você e ser tocado.
pelo Espírito, ir lá e profetizar. Profetizar não, mas para falar algo que Deus quer falar ao teu respeito, né? E aqui Leandro, aqui no grupo, né, no meio do aprendizado, e eu já falei isso no meio do Pedro, tá ruim o volume? Tá com o barulho Não. do Pedro? Baixa ali o volume. Não? Tá. E o que aconteceu foi que no meio de uma aula aqui, eu não lembro o nome da moça, mas aqui era nordestina lá? Fernanda. Amiga da Naira, né? Fez a escola de missões lá com a Naira. A gente estava... Então, mas é igual você falou, que quando é de Deus, traz a tranquilidade, porque eu estava o dia inteiro acabada, né? Reclamando da vida. Eu acho que quando você sente que é de Deus, te traz paz, e não tem como você não começar a chorar, né? Então, acontece quando você menos espera, usando pessoas que você não estava esperando que ela fosse perder tempo com isso, né? Sim. Porque o foco era outro e, do nada, ela entrou num assunto que não tinha nada a ver. Então, é difícil acontecer, igual você falou, mas quando acontece, sem que se espere, né? E não tem como, você sabe ali, porque é meio que uma confirmação, porque tudo faz sentido, né? Sim. É muito bonito, muito legal. É uma expressão de amor de Deus, né? Cuidando da gente, né? Amém, gente. O povo lá de Pedrabela, não, de... Como chama a cidade do Sei, gente? Deu branco. Perdões, tá quieto. O povo de Perdões. Aqui hoje a Gislene não veio, então o povo tá mais quieto. Mas amém. Então tá bom, gente. Não temos mais perguntas? Então ora por nós, Lê, abençoando a nossa semana aí, pra gente... Claro, com certeza. Por favor. Pai, no nome de Jesus, que eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar ao lado de cada irmão e irmã, de forma virtual. Declaro, Deus, Pai, tudo aquilo que foi pregado, ministrado aqui nessa noite, que possa, Pai, inspirá-los a correr ainda mais a carreira, iluminar, para que eles possam ter clareza e viver o melhor do Senhor. Pai, declaramos sobre a casa, sobre a saúde, sobre as finanças, o melhor de Deus se manifestando, para que o teu santo nome seja exaltado. Obrigado, meus Pai, por cuidar de cada um, obrigado por abrir portas. Declaramos, meu Senhor, levando cada um no centro da tua vontade, para que eles sejam como uma árvore frutífera, Pai, onde quer que eles passem. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Boa semana para vocês. Segunda-feira estamos de volta. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada. Tem sido uma bênção, viu, Leandro? Amém. Aprendendo bastante. Muito bom. Um beijo, meus irmãos de espírito, e beijo, minhas irmãs de sangue. Beijo, gente. Tchau.